Sobre aula de inglês no metaverso. Que legal, né? Boa tarde, William. Prazer te receber Prazer aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigado. Muito obrigado mesmo, porque nós queremos saber tudo a respeito dessa escola virtual no metaverso, William. Como assim? Pois é, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem normalmente. Como assim você tem uma escola virtual no metaverso? Como assim, né? Como é que você entra? É algo inédito, podemos falar? Olha, nós somos de fato a primeira escola dentro do metaverso de idiomas no Brasil. No Brasil? No Brasil, nós somos, Parabéns. tá? Tem várias soluções que envolvem aplicativos, mas com o professor, junto com o aluno, trabalhando na aula, nós somos a primeira. Tá? Que legal, cara. E para quem está nos assistindo, porque nós temos público de todos os gêneros, no sentido de idade também, não sabe. Olha aí, escola virtual, até que eu já ouvi falar, mas o que é metaverso? William, pode explicar para a gente o que é metaverso? Gostaria que você explicasse, porque tem muitas pessoas que são leigas, não entendem ainda essa tecnologia nova que está avançada e está vindo aqui para a gente. William. Pois é. A verdade, Renato, é que mesmo quem está acostumado com tecnologia ainda não sabe direito o que é metaverso. Inclusive, eu sei que é uns bonequinhos. Os bonequinhos, os né? bonequinhos, Eu vi outro dia aí, não vou dar o nome aqui do programa e da emissora, mas eu vi outro dia num programa, eu pensei, aqueles bonequinhos, o que esses bonequinhos fazem, Pois gente? É bacana. Pois é. Então vamos lá, já que somos uma escola, vamos trabalhar nisso. Sim, Os bonequinhos se chamam avatares. Então é o seu avatar. Esse é o bonequinho, é a sua forma virtual. É o modo como você vai aparecer nesse ambiente virtual. Tá legal? Metaverso. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu sei exatamente o que é o metaverso, é isso aqui, ó. Não é verdade. O metaverso é um conceito que ainda está em criação, mas de maneira muito simples, muito superficial para as pessoas poderem entender. É um ambiente virtual em que eu posso transitar com o meu avatar, com o meu bonequinho, em diversos ambientes diferentes com a mesma roupa, com as mesmas cores, com os mesmos acessórios, porque você pode trocar de roupa. Sério? Troca. Então eu posso usar uma camisa preta, posso usar uma camisa rosa, posso usar uma camisa azul, posso usar acessórios. Eu posso usar um avatar muito parecido com o meu, com o William de verdade, e eu posso ser um personagem de quadrinhos, eu posso ser um super-herói, eu vou usar o avatar que eu quiser. Você se reinventa na hora, é isso? Eu sou quem eu quiser, literalmente. Cara, que legal. E as pessoas costumam dizer o seguinte, mas aprender inglês é tão difícil, todo mundo aprendeu o verbo to be, não é isso? Na escola, que não... eu aprendi muito na escola o verbo to be, I am, you are. You are. You are. Tá bom. Chegou na segunda linha, tá ótimo. Tá ótimo. I am, you are. He is. He is, she is, Isso. it is. It is? It is. It is. They are. We are. We are. They are. They are. É isso. Foi? Tá ótimo. Aê! Tá ótimo. Agora, Tá bom. nada melhor que nós pegarmos o verbo to be e transformarmos aonde? No metaverso. Isso. Porque qual que é o grande questão... Aplicarmos, perdão. Qual é a grande questão de uma aula de inglês? Qual é o desafio do professor? Fazer os alunos que estão naquela sala de aula tradicional, vamos chamar assim, carteira, mesa, livro, lápis, e fazer eles se sentirem um restaurante, fazer eles se sentirem um aeroporto, fazer eles se sentir nos ambientes em que ele vai precisar do inglês. Como que o professor vai fazer isso? Aí o professor tem que se virar, ele vai enfeitar a escola, ele vai usar uma roupa diferente, ele vai passar um vídeo legal na televisão. Bom, como metaverso, eu vou levar você, Renato, até um restaurante. Você vai poder interagir com os objetos, com os alimentos, ingredientes, prato, menu, de verdade. Mesma coisa um hotel, mesma coisa um aeroporto, mesma coisa um escritório. Então você vai com um aluno, shopping, uma loja, o que você imaginar, você imaginar. A Lua, eu posso levar meu aluno para a Lua. Olha. E ele vai olhar e vai ver a Terra, vai ver os planetas. E essa imersão, que é o grande desafio da educação como um todo, não só a aula de inglês, é extremamente facilitada graças à tecnologia do metaverso. William, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre o metaverso, só eu gostaria que você abordasse um pouco agora aqui para todo o público, claro, um pouco sobre o inglês. Em que sentido? As pessoas
elas têm a tendência de achar que o inglês é algo decorativo. Eu tenho que decorar o inglês, eu tenho que decorar as palavras, que é tão difícil. Vou falar no meu caso. Eu tenho uma dificuldade só de entender o que aquela pessoa está falando comigo. Okay. No caso, é a conversação. Agora, eu consigo destrinchar um texto. Rapaz, se você me desse um texto agora aqui, eu leria para você tranquilo. Um texto em inglês, um livro. A minha dificuldade é só entender a comunicação, porque tem o inglês americano e o inglês britânico, mediante gírias que falam, né? Isso, gírias, sotaque. Uns falam sotaque, uns falam muito mais rápido. E quando a gente coloca no metaverso, o metaverso ele faz a gente raciocinar mais. Eu gostaria que você falasse pra gente. Veja, você aprender com um livro, não tem nada de errado, adoro livros, aprendi inglês com livros. livro. Na minha geração foi assim. Mas o que acontece? Você se adapta a um tipo de aprendizado que é 2D. O que é 2D? Duas dimensões. Eu vejo a profundidade. Tá aqui o livro na minha frente. Então eu olho uma figura, eu vejo uma palavra e eu aprendo com aquilo. Mas eu me adaptei para aprender aquilo. A nossa vida, olha só, ao nosso redor, é um ambiente 3D. Sim. Então eu consigo tocar em você, eu consigo tocar esse copo, eu consigo levantar. Não é uma página estática. Nós vivemos em um mundo 3D. O grande lance de você aprender no metaverso é justamente você passar essa experiência para um ambiente virtual. Então, ao invés de eu mostrar uma figura numa página escrito, né, nós vamos numa cozinha, vou pegar esse exemplo. Então, você vai aprender a palavra copo, glass. Em inglês é glass. Tá vendo aqui, Renato? Ó, glass. Repete comigo. Glass. Glass. Ok. Very good. Very good. Yeah. Eu, ao invés de mostrar a figura e pedir para você repetir, eu vou pegar o copo e vou falar, Renato, that's a glass. Take it. That's a glass. Take it. Take. Take. Você vai pegar o copo. Oh, glass. Yes. Ok. Drink water. Drink water. Porque você vai estar com o copo na mão. Eu vou falar assim, bebe a água. E você vai fazer o movimento. Tudo é interação. Então, não são palavras e imagens estáticas. É interação e imersão. Então, não só o inglês, claro que esse é o nosso negócio, mas aprender praticamente qualquer coisa é muito mais fácil no metaverso. Já existem estudos que dizem que você aprende 40% mais rápido em treinamentos usados com realidade virtual. Sério? Isso. Nós já vamos aqui usar daqui a pouquinho, mas eu quero que você fale para todo o Brasil um pouquinho da tua história, William. Você disse que começou nos livros, você também é professor, não é isso? Fala um pouquinho de você. O que você tem, o que você possui? Isso, eu sou o William, professor de inglês já há mais de 15 anos. Tá? Eu sou o marido da Denise e o pai da Sofia, de 1 ano e 8 meses. Parabéns. Obrigado. Eu já dei aula de inglês em diversas escolas diferentes, desde a idade de 2 anos até 93 anos. A minha aluna mais velha tinha 93 anos. Tá? Aí que tá minha pergunta. Aprendeu? Aprendeu. Olha aí, ó. Não tem dificuldade para você ficar falando, eu sou burro mesmo. 93 anos. Ela estava lá estudando. Quanto tempo você deu aula para ela? Eu dei aula para ela durante 6 meses, porque para ela era um exercício realmente cognitivo, um exercício, né, para ela treinar a mente dela, questões de memória e tal, e ajudou bastante. Né? Que legal, já trabalhei em escola particular, já dei aula particular, escola pública também, pública, você falou, né? diversos E hoje públicos. você tem uma escola? Isso. Hoje a escola é física? A escola... É metaverso? Não é física. É metaverso? É metaverso. Tá? Na verdade, nós temos 2 públicos, o público online, né? Hoje você tem vários aplicativos de videochamada, nós damos aulas por videochamada também, e estamos hoje investindo para dar cada vez aula para mais alunos dentro da realidade virtual. Caramba, eu estou apaixonado, eu quero já saber como que usa esse instrumento, como que as pessoas fazem para poder usar esse instrumento. Antes disso, eu vou estar mostrando para vocês agora um vídeo que vem falando um pouquinho sobre esse processo maravilhoso que o William tem feito aí, com que muitas pessoas venham ter os seus sonhos concretizados, porque
Estudar inglês e aprender inglês é um sonho, né, William? É realizar eu sonhos. vou falar para mim que é um sonho. Olha ali, William, pode falar, por favor, o vídeo. Sim. Vocês estão vendo aí, pessoal? Esse é o prédio da nossa escola virtual. Uau. Tá? Não é um prédio físico. Essa é a nossa recepcionista, a Sophie. Ela dá informações de verdade. E aqui são aulas que nós demos de verdade. Tá? Ó, cada bonequinho, Renato, ou avatar desse, é um aluno de verdade usando o óculos na casa dele. Tá? E eles estão ali interagindo comigo na aula, fazendo diversas atividades diferentes. Você pode ver que tem cozinha, jogo, aí é um game show mesmo. Olha lá, aula com música, violão, tem um aluno na bateria. Então são aulas em que eu levo os alunos para ambientes virtuais. Tá? Ó, essa aula aí foi tirada na recepção de um hotel também. Ó, isso aí é dentro de um castelo medieval. Caramba. Aula de inglês num castelo medieval. Tá? Gente, então, esses são alguns exemplos de ambientes virtuais em que as pessoas aprendem inglês. Então você vê que é uma coisa bem fora do tradicional. Não é uma escola com mesas, cadeiras e lousa. Não, você vai para um castelo. Você vai para a cozinha. Você vai para uma estação. Porque o metaverso em si, William, eu estou falando como leigo, tá? Claro. Ele, não sei se é essa palavra, induz, ele impõe a você a pensar. Fato. Mais ou menos isso? Fato. Porque você numa sala, você se distrai, do nada as pessoas estão muito desfocadas, daqui a pouco olha para um lado esquerdo, daqui a pouco olha para o direito. Aí, por mais que tenha um quadro negro na frente, quadro que o professor está ensinando, a pessoa daqui a pouco olha para o teto, ela fica dispersa. Numa hora, se botar aí 20 minutos que aprendeu ali, isso. É verdade. E o metaverso não, você está ali focado em tudo que aquela cena está te proporcionando. Exato. Você fica isolado isso. Do seu ambiente real. Você fica. Então você não tem as distrações de TV, telefone, né, a mensagem, a notificação chegando no seu celular o tempo todo. Você não tem essa distração. Ótimo. Você está 100% focado isso. Dentro daquele ambiente. Agora eu quero que você fale sobre esse instrumento. Como é que é esse instrumento que nós temos? Como é que é feito e realizado as aulas? Por exemplo, se eu quero ter aula, eu vou ter na minha casa, vou estar na minha residência. Isso. Mas como é que você oferece o aparelho, esse instrumento? É pago o instrumento? Como é que é essa forma? Como é que eu vou interagir com esse produto? Esse produto é o mesmo que um celular. Então você pode adquirir o seu. Tá? Cada um que vai ter aula na tua escola vai adquirir o seu. Cada um adquire o seu em mercados diferentes. Tá? Existem marcas diferentes também. Então é igual ao celular, se você comparar, né, em termos de tecnologia. Então o nosso público são pessoas que têm o equipamento. Tá? É o público primário. Podemos, por favor, manusear você aqui? Indica também lugares que a pessoa possa estar comprando? É isso também? Como nós somos uma escola, nós não fazemos venda desse produto, mas nós temos indicação de pessoas que fazem a venda. Entendi. Bom. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. William, como é que eu consigo pegar um copo? Se ele é virtual, se ele não existe, eu vou pegar esse controle. É como um controle de videogame. Tá? Eu tava olhando ali os bonequinhos e falei assim, tô lembrando GTA. Não é? Eu lembrei. É por aí, né? Então imagina um controle de videogame que você separou em dois. Sim. É isso, tá? Então eu tenho lá os botões, eu tenho botões diferentes, diversos. Deixa eu só mostrar aqui. Fica à vontade. Aqui da frente, aqui, ó. Fica à vontade. Então, nesses botões a gente vai selecionar opções. Tem um manche, literalmente, que eu uso para me movimentar lá dentro do meu ambiente virtual. Perfeito, é isso aí. Bom, então olha só, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui é só um suportezinho que eu uso. Abre a sua mão, Renato. Tem sensores aqui nesse controle que quando você está lá dentro do ambiente, ele está lendo o movimento da sua mão. Sim. Então quando eu abro a minha mão, o meu avatar vai abrir a mão. Só uma pergunta. Esse tipo de instruções, antes de eu estar tendo a aula na minha residência, você ensina a gente presencial, pessoalmente? Não. Tem alunos que eu nunca vi o rosto deles. Sério? É. E já consegue? Na verdade, quando você compra o equipamento, ele tem um treinamento básico dele próprio. Quando você coloca no rosto, ele te ensina a mexer. Ele é assim. E a partir do momento que você sabe mexer, você já consegue acessar a nossa plataforma para estudar.
Ok. Tá? Vamos lá, mão aberta. Mão aberta. Ah, eu quero pegar um objeto. Você vai fazer o movimento de pegar um objeto. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegou o objeto. Claro, lá dentro eu estou olhando o objeto. Aqui é só um exemplo. Sim. Mas eu estou vendo o objeto, eu fecho a minha mão em torno dele e pego. Como eu estou segurando um controle físico, eu tenho a sensação de que eu estou de fato segurando o objeto. Gente, que louco, hein? É muito legal, né? Como é que eu vou ver isso, William? Aí, nós vamos usar o equipamento em si, tá? Isso aqui é um óculos de realidade virtual, tá bom? Como eu falei, existem modelos, marcas diferentes, tá? Deixa eu colocar isso aqui para nós. Bom, não tem segredo. Aqui dentro, Renato, você tem lentes. Deixa eu só mostrar. Opa, fica à vontade. Eu vou mostrando, aí você vai falando. Pode Tá ser, legal. William? Então nós temos essas duas lentes, é como se fosse um óculos mesmo, e lá dentro tem uma tela que vai projetar uma imagem, ok? Ok. Quando eu colocar ele no meu rosto, como nós falamos, eu vou ficar isolado aqui do mundo real e eu vou entrar, vamos chamar nesse jogo, nesse ambiente, tá? Quer arriscar? Vai. Minha cabeça cabe aqui? Cabe. Tem que caber, É né? regulável, esse dá para é. regular. É. Isso. Se você quiser, eu coloco aqui. Ah, por favor. Aí você vai ligar? Não vou ligar, mas hoje eu tô só para mostrar para Se você. ligar, eu já vou querer matar todo mundo na praia do GTA. O Renato vai ficar assim, ó, dançando. Ó, mas uma das coisas mais legais é ver as pessoas usando, viu? É mesmo. Ela perde noção de espaço, né? Então você vai colocar no rosto, ó. E aqui eu tenho a regulagem, ó. Pronto, tá preso. Não é pesado, né? Tá tudo escuro aqui pra mim, ele tá desligado. E aí eu vou ligar. É aquilo que E você falou no acessar. começo da entrevista. Faz a pessoa ficar focada. E Isso. você vê que vai até aqui, assim, ó. Isso. Né? Isso. Tampa tudo a tua visão para você ficar totalmente focado e aprender. E não tem como você não aprender. Você aprende mesmo o inglês aí. Isso. É isso aí. Esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo. É aprender inglês, estudar inglês de forma prática, imersiva e interativa. Não só com uma tela, mas com o ambiente. O ambiente, Né? sim. Professor e ambiente. Aí eu te pergunto, por exemplo, nós estamos no mês de abril. Começando hoje, para quem, né, suponhamos que eu já cheguei em casa, estou com meu aparelho e vou começar as aulas hoje. Qual que é o tempo, mais ou menos, assim, por alto que você dá que a pessoa consiga aprender o idioma? Bom, se Por a gente alto, pensar... assim, por alto. Não, tranquilo. Se você pensar no aluno que está começando do zero. Do zero. Do isso. zero, tá? Em mais ou menos 1 ano e meio, ele consegue se comunicar bem. Bem, Ele sabe tudo, sabe todas as palavras? Não. Mas ele consegue se virar muito bem. Muito bem. Ele consegue fazer uma viagem, ele consegue fazer uma entrevista, por exemplo, na multinacional. Ele consegue conversar com os gringos que na ele encontrar imigração, por aí, porque a imigração faz várias perguntas. Sim. O grande diferencial é levar o aluno até o lugar, sem que ele saia de casa. Então, eu sou de São Paulo, eu dou aula da minha casa de São Paulo. Na mesma turma, nós temos pessoas de Santa Catarina, de Recife, de vários lugares do Brasil inteiro. E alunos que moram nos Estados Unidos. Eles moram lá em comunidades brasileiras, então eles não têm tanto contato em inglês quanto a gente pensa que eles teriam, estando em outro país, né? E aí eles fazem aula de inglês de lá. Caramba. Né? E aí você falou da imigração, eu vou levar você até um ambiente que é a imigração. E eu vou ser o entrevistador e você vai ter que responder as minhas perguntas. Então é o que existe de mais próximo do ambiente real, da prática. Mas deu aí para perceber que esse mestre, Obrigado. posso falar assim com todo carinho, todo respeito, né, com essa humildade que você tem. E esse parceiro aí, quem que é? Esse aqui é o Matheus Michelin, ele veio comigo, é meu irmão. Teu irmão? E ele trabalha conosco na empresa. Então, esses dois aí, jovens, os dois jovens, posso falar assim, com essa humildade de vocês, poder trazer esse fenômeno, porque o metaverso é algo assim que veio para poder ficar e está ajudando muitas pessoas. Pessoal, vocês aí não têm noção de dimensão e nada melhor que nós estamos recebendo aqui o William para poder explicar um pouquinho para a gente. E o idioma inglês é o idioma mundial.
é para tudo, né, William? As pessoas podem falar, não, vou aprender a falar o espanhol. Eu amo espanhol também, que eu já falo um pouco. Aprender a falar o espanhol um pouco. Não, o inglês é qualquer lugar do mundo. Você precisa aprender o inglês porque é o idioma que é mundial mesmo para a gente poder aprender, né? Isso. O inglês deixou de ser um diferencial. Hoje ele é considerado algo básico. Você tem que ter o inglês e mais alguma coisa. E mais um pouquinho. E tem uma diferença, como eu falei no começo da entrevista, do inglês britânico, né, das gírias, do sotaque, e o inglês americano. No metaverso, como que é isso, William? Bom, hoje em dia... Tem algo ligado? Hoje em dia, em aulas de inglês, se fala muito menos em termos de sotaque, porque o inglês cada vez mais é uma língua internacional. Né? Existe o inglês americano e o inglês britânico. Sim, e eles são bem diferentes. Tá? Mas, se você pega um chinês, um brasileiro, um japonês, um espanhol, todo mundo falando inglês, todos vão ser diferentes. É verdade. Então, hoje em dia, se aprende muito mais e se ensina muito mais o inglês internacional, que é o que a gente fala, que é o que envolve aí todos os sotaques diferentes. Tá? Então, ali dentro, nós vamos trabalhar sotaques diferentes. O meu sotaque, por exemplo, é americano. Nós temos um professor que o sotaque dele é britânico. E lá dentro a gente vai encontrar pessoas de países diferentes que vão ter sotaques totalmente diferentes. Então a gente acaba trabalhando o inglês internacional. Que legal. Tem noção mais ou menos de quantos alunos você conseguiu formar aí? Para você foi uma honra poder ter formado, ter colocado esse inglês sobre essa senhora de 93 anos de idade. É maravilhoso. Tem noção de quantas pessoas? É uma sensação maravilhosa. Eu consegui formar aí 2 mil alunos, 1.500. Na verdade, eu comecei com a escola um pouquinho antes da pandemia começar, ali em 2019. E desde então a gente formou aí 60 pessoas. Algumas já estão empregadas em multinacionais e tem gente morando fora que aprendeu inglês com a gente. Então, assim, é motivo de muito orgulho. Você vê a realização do seu trabalho, né? E para nós finalizarmos, fechamos aqui com chave de ouro. Para quem pegou no meio do caminho a entrevista, está assim, metaverso, mas que o William me prove? Eu quero que o William me prove, me comprove que o metaverso vai me beneficiar muito no inglês. Meu filho, você está falando aqui com um mestre, 15 anos, que vai me dar aula também. Depois que acabar aqui, a gente já troca contatos. Já vou aprender aqui no metaverso, Beleza. A falar inglês. Daqui a pouquinho, né, apresentando o programa em inglês. Do you believe a miracle? Praise the Lord! Praise the Lord! Glória a Deus, né? Praise the Lord é olha a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu aprendi, ó. Receiving now. Receiving now power. Recebe agora poder, não é isso? Power of English. Power? Power of English. O que é? O poder do inglês. Power of English. Boa, bom aluno, hein? Acho que vai ser um bom aluno. Eu sou o tipo de pessoa que eu arrisco. Meus amigos falam assim, Renato, mas você vai ficar falando, você nem sabe falar o inglês direito. Meu filho, eu arrisco, você tem que arriscar. Exato. Se você não arriscar, você não vai chegar a lugar nenhum. E graças a Deus, eu arriscando, cheguei em 17 países. Você acredita? Incrível. E se eu estivesse dominando o inglês, eu poderia ter pego aí uns 100 países ou até mais, né? Mas é que eu tenho um mestre aqui, Jesus é bom, preparou um mestre para poder me ensinar e vai ser no metaverso. Eu quero te agradecer, William. Eu que quero agradecer a oportunidade. Nós que trabalhamos com esse tipo de abordagem, todos nos consideramos muito evangelizadores. Legal. Disso aqui, do metaverso, né? Levar esse conhecimento às pessoas. Inclusive, a nossa escola está aberta a todo mundo que queira ter uma aula demonstrativa. Sim. Você pode falar assim, William, eu não vou seguir com o curso, mas eu quero conhecer. Vem. Sim. Vem e conhece. Entre em contato com a gente e nós damos um jeito. Posso fazer um pedido? Por favor. Fique à vontade aí, falar os contatos, redes sociais. Pode divulgar teu peixe, amigo. Obrigado. Bom, nós somos a We Learn Fast, a primeira escola de idiomas dentro do metaverso, totalmente no Brasil, totalmente em realidade virtual. O nosso Instagram é welearn.fast. Mande uma mensagem para a gente, nós vamos ter prazer em te atender, tirar as suas dúvidas e te dar uma aula demonstrativa para você conhecer, tá? welearn.fast, welearnfast.com.br é o nosso site. Estamos à disposição de todo mundo que quiser conhecer essa nova forma de aprender. Agora você vai falar um negócio para mim. Manda. Assim, ó. Você fala em inglês e eu vou passar pro pessoal de casa. Ok. Não, eu vou te passar em português, você me fala em inglês para poder passar. Manda. Fala assim, ó. Permaneça com a gente. Stay with us.
Quê? Ah, era pra falar devagar? Não, fala tá devagar. certo. É pra ter a entonação do programa. Stay with us. Ai, meu Deus. Tem que mostrar um pouquinho a língua, viu? Ó, stay with us. Stay with us. Ok. Não mude de canal. Don't change the channel. Devagar. Desculpa, eu me empolgo. Tá, don't change change. the channel. Don't change the channel. Yeah. E fica com a gente. Stay with us. Stay in the... Yeah, very good. Very good. Até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.